Vamos orar, irmão, fique em pé. Pedir para o Senhor estar derramando as bênçãos sobre esse varão, para que ele venha trazer a palavra do Senhor para nós. Ó Pai querido, nós te louvamos. Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida do nosso irmão Devan. Usa ele, Senhor, que o Espírito Santo venha falar por intermédio da sua boca. Nós queremos, ó Pai querido, agora nos deliciar com a tua palavra, nos encher, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós e que nós possamos entender o que tu tens para nós, e que o nosso coração, Senhor meu Deus, seja quebrantado, para que nós possamos aceitar e fazer conforme a tua vontade. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, no teu santo nome. Amém. Aleluia. Obrigado. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos, boa noite. Eu queria ver se vocês estão ligados. Estão ligados mesmo? Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Glorificamos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo ao nome dEle. E agradecer a Ele por nos ter dado Salvador, sempre. E nós podemos anunciar isso, e o mais importante é isso, né? Nós podemos anunciar as maravilhas do Senhor para conosco. E nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus mandar. E eu louvo a Deus que nos louvores Deus já tem falado, né? Nos nossos corações. E a palavra de Deus para hoje é essa. Nós vamos ter que abrir mais os nossos corações. Nós vamos rasgar os nossos corações mais e mais na presença de Deus. E Deus tem nos dado a tua misericórdia e trazido para nós alimento todos os dias. O pastor tem se desdobrado a saber a vontade de Deus e pregar o evangelho aqui para nós, né? Muitas das vezes nós ficamos assim, mas não tem visitante. Mas nós temos que louvar a Deus que nós estamos aqui. E nós podemos ser ministrados aqui e daqui nós saímos e levar a palavra de Deus, para nós frutificarmos e nós trazermos o nosso tesouro à casa de Deus. E nós podemos também testemunhar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso ser, com a nossa família. Nós testemunharmos onde nós moramos, onde nós trabalhamos, em todo lugar que nós formos. Que nós possamos dizer realmente que Jesus é o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar, eu quero pedir aos irmãos para manter a Bíblia aberta em 1 Samuel 16. Nós estamos aqui como colaboradores de Deus, nós não somos pregadores, não temos nada, mas nós estamos aqui para somarmos juntos com os irmãos. Nós estamos aqui juntos nessa batalha e nós vamos vencer juntos. Amém, queridos? Amém. Vamos manter a nossa Bíblia aberta em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, ou seja, é onde temos o chamado, onde temos a escolha de Davi como rei sobre Israel. Mas ele não foi rei imediatamente. Ele sofreu um processo, ele precisou de passar por esse processo. E é sobre esse processo que Davi passou, que nós vamos falar aqui nessa manhã. E nós vamos tirar lições aqui para nós. Nós vamos tirar lições verdadeiras da palavra de Deus aqui, nesse momento. Lições para o nosso coração. Nós vamos limpar os nossos corações diante de Deus. Irmãos, vamos abrir os nossos corações porque Deus está presente aqui. E Ele vai fazer algo aqui nessa manhã para a honra e glória do nome dEle. Amém? Nós vamos ler então, eu vou ler um versículo, 1 Samuel 16, eu vou ler o capítulo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício,
e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez por isso Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a sua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Até aqui. Irmãos, louvamos a Deus, porque a sua palavra, ela fala com nós. Já ao abrirmos a palavra de Deus, ela já começa a tocar a gente, já começa a falar conosco. E Deus, na sua misericórdia, nos deixou essa palavra maravilhosa, para que nós pudéssemos comer dela, pudéssemos viver dela, pudéssemos ter um manual de vida, pudéssemos ser pessoas melhores aqui nesse lugar. Eu vou fazer uma introdução em Samuel. 1º e 2 Samuel, ele tem um autor autônomo, né? Anônimo, digo. O livro que leva o nome do grande profeta Samuel, ele é tido em grande consideração e estima como um proeminente líder espiritual de Israel, a quem Deus usou para pôr em ordem a monarquia teocrática. Ou seja, Samuel foi um profeta dado por Deus. Ele foi gerado por Deus. Quando a sua mãe entrou no templo, orou a Deus ali, e o profeta Eli achou que ela estava bêbada, achou que ela tinha bebido. Falou: mulher, estás embriagada a essa hora do dia? E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, entram pessoas, às vezes nós entramos na casa de Deus com esse intuito. Às vezes nós viemos a semana toda num propósito. Você vem num propósito e quer entregar ao Senhor, você vai lá para o cantinho, ora a Deus. E às vezes ninguém entende. As pessoas às vezes acham que você está passando mal, que você está com alguma coisa errada. Mas Deus é quem sabe. Deus sabe de todas as coisas. E nós louvamos a Deus que nesse propósito ela gerou esse filho e entregou a Deus. E ele foi um grande profeta para a nação de Israel. Glória a Deus por isso. 1 Samuel, ele descreve o momento histórico de Israel, onde o governo passa das mãos de juiz para rei. Ou seja, teve um período que foi só juízes, julgando. Eles julgavam Israel segundo as suas transgressões, segundo os seus erros. E eles julgavam diante de Deus e julgavam segundo aquilo que Deus passava. Mas muitos tropeçaram. Mas nós vamos adiante. Samuel foi o último deles. E nesse período, houveram 3 transições. 1 Samuel ocupa-se de 3 transições importantes na liderança de Israel. 3 transições. Primeira transição, primeira mudança que Deus começou a fazer na liderança, foi uma liderança de Eli para Samuel. Em 1 Samuel 4:18, 22, nos diz a respeito de Eli, quando passou de Eli o seu sacerdócio, ou seja, a sua casa estava fora de ordem, e isso abrangiu ao coração de Deus, e Deus ali tocou e trouxe Samuel para aprender com ele. Samuel foi vivendo aos pés de Eli, dia a dia, foi aprendendo, e ali Deus trouxe Samuel, fez essa primeira transição de Eli para Samuel. A segunda transição, de Samuel para Saul, o último juiz, Samuel, ele passou para Saul. Por quê? O povo pediu um rei. Eles olhavam as nações, poxa, nós temos a Deus, nós temos ao Deus Todo-Poderoso, nós temos o leão da tribo de Judá, nós temos a arca de Deus, mas e aí? Nós não temos um rei. Nós não temos um rei. E o povo começou a clamar e pediu um rei a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, liberou a Samuel para poder ungir Saul sobre rei de Israel. Ele foi um rei eleito pelo povo. Em 1 Samuel 10, unge a Saul, rei de Israel. 1 Samuel 10.
ele é ungido sobre Israel. E nós sabemos que o reinado dele começou bem, mas não finalizou bem, porque houveram adversidades no caminho e ele se perdeu. 1 Samuel 10 nós temos aqui. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui foi ungido Saul sobre rei de Israel. Mas com o decorrer do tempo, ele foi se perdendo. Por que ele foi se perdendo? Aos poucos, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos parar, ouvir, entender o falar de Deus conosco. Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor e nós estamos perdidos. Nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós temos o Rei em nossos corações, mas nós precisamos mostrar algo, porque isso é da natureza humana. Então, nessa situação, Israel precisou de um rei e foi ungido Saul como rei naquele dia. Mas ele fracassou. E Deus, assim, na sua terceira transição, Deus fez a transição de Saul para Davi. É onde que nós vamos voltar aqui em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, no versículo 13 e 14. Vai acompanhando aí, irmãos, conosco. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando Deus nos dá uma missão, irmãos, às vezes é difícil porque nós nos sentimos incapazes. Um dos primeiros passos que nós sentimos incapazes. Por que nós sentimos incapazes? Porque nós somos humanos, seres humanos. E nós sabemos que se nós levarmos para o lado humano, nós não vamos ver situação à frente nenhuma a favor. Nós não vamos ver situação na frente a favor. Nós precisamos, aprendendo com essa palavra, levarmos para o lado espiritual, porque nós temos o Espírito de Deus que nos esclarece, que nos traz o esclarecimento, aquilo que nós precisamos fazer. Muitas das vezes, quando estamos em nossas casas, às vezes precisando de uma palavra, e nós pensamos assim: aquele amigo meu podia mandar uma mensagem para mim, podia me dar uma palavra, podia mandar um oi, ligar para mim, mas ele não liga. Às vezes, irmãos, é você e Deus. É você e Deus. E nessa situação, Saul não se ateve em errar. Ele não pensou duas vezes e errou. Ele falhou, ele ofereceu sacrifício em lugar de Samuel. Ele estava vendo que ele estava perdendo o povo na batalha, naquele vale. E ele foi e sacrificou, não era a função dele. Ele era rei, ele tinha que ter confiado no Senhor. Nós aprendemos aqui isso, devemos confiar no Senhor. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor e nós devemos respeitar isso. Por quê? Para nós não sofrermos adversidades lá na frente. Amém, queridos? Louvamos a Deus, porque o Senhor tem nos dado um ensinamento nessa manhã. Em 1 Samuel 16, de 1 a 13, toda a história da escolha de Davi e Samuel, o profeta unge Davi como rei. Como foi a sua unção? Davi estava lá por detrás das malhadas. Davi estava no campo. Quando Samuel chegou na casa dele, é de se notar, estavam todos em casa. O pai dele é o homem da casa. Normal, ele está em casa. Mas e os irmãos? Irmãos fortes, grandes, irmãos prontos para a guerra. E naquela época o país estava em guerra. Estavam em casa. E aí Samuel fez passar sobre ele, Jessé fez passar diante de Samuel todos os seus filhos. Passou o primeiro, o segundo, e nada. Quando chegou no último,
Samuel falou, não tem mais nada, já acabou, não tem mais ninguém. Foi aí que Deus entra. Quando nós gastamos toda a nossa energia em todas as situações, nós achamos sempre que nós vamos conseguir resolver a situação. Nós achamos sempre que nós vamos conseguir desatar aquele nó. Mas aí ele acaba se apertando mais. E nessa hora é que Deus entra. Aí sim que Deus entra e Deus fala, ainda há um. Deus manda chamar ele. E aí Samuel manda chamar Jessé, manda chamar o menino que está lá no campo. E aí vem ele, todo sujo. Devia estar como? Cheio de graveto na roupa, todo rasgado, todo arranhado. Devia estar na maior adrenalina. Por quê? Ele estava na batalha. Ele estava fazendo uma coisa que o pai dele mandou ele fazer e poderia fazer por quê? O pai dele pediu para ele fazer. E ele poderia não saber. Nós podemos trazer para os nossos dias muitas coisas que nos vêm à mão para fazer. Nós não sabemos fazer. Nós olhamos para nós e dizemos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo levar um folheto, eu não consigo dar uma palavra para alguém. Mas quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, quando nós deixamos Deus agir em nossa vida, aí sim, Deus nos mostra, agora você está na minha posição. É aí que Deus entra, nesse momento. E quando ele chega na presença de Samuel, aí já chega tudo, já chega aqui em 1 Samuel 16, no versículo 8, nós vamos aqui seguir do 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. E Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Tão pouco tem escolhido este Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Ele fez passar os seus 7 filhos. Logo então, mandou buscar, no versículo 12, mandou buscar dele e o trouxe. Quando ele chegou à presença, ele era ruivo, formoso, de bom semblante, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Irmãos, muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus com as nossas vestes rasgadas. Nós chegamos à presença de Deus cabisbaixo, triste, porque muitas pedradas nós tomamos aí fora. Nós tomamos da vida. Como diz aí, muitos pedalas nós tomamos da vida. Mas a situação, meus irmãos, é essa. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E quando nós chegamos à presença de Deus, Ele sim é quem consegue ver valor em nós. Às vezes ninguém vê valor em você. Aquele cara ali não presta. Mas quando você se coloca na presença do seu Deus, com o seu coração aberto, aí sim você começa a mostrar valor. Por quê? Você mostra valor primeiro para Deus. E Deus assim acaba confirmando aquilo em sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 7, eu tirei como versículo-chave, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Esse versículo, chave, porque muitas das vezes nós atentamos, vem oportunidades à nossa frente, à nossa vista, e nós estamos ali vislumbrados com aquilo. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu, em momentos da minha vida, tive meu pai e minha mãe, mas em certo momento da vida eu não conseguia falar com meu pai, não conseguia falar, porque a criação que eu tive foi muito árdua. Foi uma criação, o pai lá e o filho aqui, e ele olhou de lá, você obedece aqui. Então, é um tipo de criação da minha geração que eu reprovava, mas eu louvo a Deus que isso foi bom para mim, que eu cheguei, estou aqui, estou tendo a oportunidade de criar minha família, de cuidar dos meus filhos, vai vir mais uma neném, glória a Deus por isso. E nós louvamos a Deus porque eu me sinto preparado para mais esse desafio. Estou pronto para mais esse desafio que Deus está colocando nas minhas mãos. E eu louvo a Deus porque esse versículo, nós não olhamos, não devíamos olhar pela aparência. Muitas das vezes nós olhamos aquele cara, aquela pessoa. Não, ele é o cara que pode fazer isso por nós.
Mas às vezes tem um ali quebradinho do seu lado, que está orando por você, você não sabe. Você não sabe. Aquele cara está quebradinho do seu lado ali, não tá com... ele tem boa aparência, tem afeição de rosto, mas é um cara que não pode te ajudar. Você olhando aos olhos nus, ele não pode te ajudar. Mas às vezes aquela pessoa está orando por você, está torcendo por você, está ali intercedendo a Deus para que tudo dê certo contigo. E você está olhando para outro lado. Aconteceu comigo isso várias vezes, irmãos. Eu tive vários livramentos da mão de Deus. Glória a Deus por isso. E nesses livramentos eu pude aprender que ao invés de eu olhar para frente, eu tenho que olhar, perceber. Primeiro, olhar para cima. Primeiro, olhar para cima. Que Deus sempre tem a válvula de escape do seu lado. E a gente acha que aquilo, é bonito, eu vou naquilo lá, que aquele lá vai me servir. Aquele ali vai me adiantar de alguma coisa. Mas Deus não está aí. Deus não está na aparência. Deus não olha a nossa aparência, o nosso estereótipo. Deus não olha as obras que a gente tem para fazer. E sim, a intenção do nosso coração. E isso nós temos aprendido aqui, já de uns dias. A intenção do nosso coração. Esse é o primeiro passo. Qual a intenção do nosso coração em fazer algo para Deus? Qual a intenção do meu coração em chegar perto do irmão e dar uma opinião de alguma coisa para ele? Ou chegar para ele e dar uma palavra de conforto? Qual a intenção do meu coração? E é aí que Deus trabalha. Primeiro na nossa intenção. E eu trouxe umas questões aqui, questões para mim e para você. Nessa situação de Davi, ele foi ungido, mas demorou um tempo para poder assumir o reino. E Davi, por que ele foi escolhido? Por que ele foi escolhido? Nós paramos para perguntar isso várias vezes. Por que Davi foi escolhido? Ele era raquítico, ele era pequenino, ele tinha boa aparência, boa afeição, mas era só isso, não sabia lutar. Quando ele foi guerrear, quando ele foi levar o mantimento no campo de batalha para os seus irmãos, e ele foi escolhido, e ele se pôs à disposição para lutar. Por quê? Porque ele se sentia preparado para lutar. Ele mesmo não estava olhando para a aparência dele. Ele mesmo via que o Espírito de Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele, que ele poderia vencer. Quantas das vezes, irmão, nós vemos o gigante na nossa frente, nós vemos a batalha na nossa frente, e nós olhamos para nós, o que eu vou fazer? Só que você esquece de olhar para o teu coração, né? Nós esquecemos de olhar para o teu coração. Peraí, eu tenho um rei no meu coração, eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Ele venceu por mim, ele vence por mim, por que ele não vai me ajudar agora? Então, irmãos, a intenção do coração, isso nos faz despertar a nossa fé. Aleluia, Jesus. E Davi foi escolhido porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele tocou o coração de Deus. O que é ser como o coração de Deus? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O que é ser como o coração de Deus, segundo o coração de Deus? Você parou para pensar quais são as características de uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu tiro por Davi como exemplo para mim. E na Bíblia temos vários outros exemplos de pessoas que tocaram o coração de Deus, que foram segundo o coração de Deus, andaram segundo os preceitos de Deus. Segundo o coração de Deus, ser do jeito que Ele espera que sejamos, ter a certeza de que sua vontade, a vontade de Deus, nós precisamos ter a certeza de que a vontade de Deus nos acompanha no que fazemos, em tudo. Em tudo. Ser segundo o coração de Deus, uma das respostas para mim é essa. É você ser segundo o coração dele, você saber que em tudo que você vai fazer, ele te acompanha. Você ter essa certeza, intencionou no seu coração, direcionou a Deus. Deus, faça a sua vontade. E Deus é soberano para fazer. Para isso, precisamos saber alguns princípios fundamentais. Nos submeter, obedecer aquilo que a palavra de Deus determina. É o principal para mim, submeter e obedecer aquilo que a palavra dele nos determina. Isso nos faz começar a ter um coração igual ao de Cristo. Em 1 Samuel 16,
no 6 e no 7, eu vou fazer a leitura novamente. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para os nossos corações. O Senhor olha para os nossos corações. Com qual intenção você chegou aqui hoje? Qual a intenção? A intenção a gente determina isso durante o dia, durante a nossa semana. Vou me preparar, vou fazer tudo. Tem um amigo meu que ele é bem organizado, um grande amigo meu. Ele organiza a semana dele e ele fala: hoje eu vou adorar a Deus. Hoje, domingo, eu vou tirar e vou adorar ao Senhor. E Deus está nesse negócio. Por quê? Adorar a Deus é a principal coisa que nós precisamos. Porque quando adoramos a Deus, Deus vem com a sua mão sobre nós e nos fortalece para as agruras da vida, irmãos. Aleluia. Algumas características pontuais baseadas na vida de Davi. Algumas características que nós podemos olhar que Davi tinha, para nós buscarmos para nós e vermos a intenção do nosso coração diante de Deus. Primeiro, a responsabilidade. Davi era um cara responsável. Davi, com ele, não tinha A, B ou C, 880, esses termos que nós conhecemos. Davi, o pai dele falava com ele: Davi, pega as ovelhas e vai para o pasto. Leva as ovelhas e me volta a tal hora. Irmãos, ele pegava a missão e cumpria. Por quê? Ele fazia para o pai dele. O pai dele era o sacerdote da casa dele. E o sacerdote das nossas vidas, Deus. Será que nós temos parado para ouvir a voz de Deus? Será que nós temos parado para ouvir e seguir aquilo que Ele nos manda? Ou muitas das vezes nós olhamos a situação e olhamos do lado e falamos: esse caminho aqui é mais perto. Esse caminho aqui é mais fácil para eu poder chegar lá na frente. Pegamos atalhos. Deus não está nos atalhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos dá diretriz, nós devemos seguir, não devemos duvidar, porque nós temos fé, nós temos a certeza da salvação em Cristo, nós temos a certeza que Ele vai nos direcionar nisso. Amém, queridos? A responsabilidade. Em 1 Samuel 16:11, responsabilidade dele. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que está a apacentar as ovelhas. Ele estava lá no pasto, então o pai dele podia virar as costas, ficar tranquilo, que ele estava lá apacentando as ovelhas, e nenhuma era arrebatada, nenhuma ovelha ele perdia. Ele sempre chegava com as ovelhas que o pai dele deu na mão dele, eram 10, ele chegava com as 10. Às vezes ele chegava estrupiado, machucado, chegava lá arranhado, às vezes passava fome. Situação, irmãos, às vezes você está na hora do teu almoço, você olha uma situação que você tem que resolver, você abre mão de comer para você resolver aquilo para ficar bom, para ficar bem. Davi fazia o mesmo. Você acha que Davi parava para comer enquanto o urso estava rodeando as ovelhas dele? Enquanto o leão estava ali bramando? Você acha que ele parava para comer? Às vezes ele ficava sem comer. Ele nem olhava as circunstâncias, ele já queria saber o que ele ia fazer para proteger o que o pai dele deu na mão dele para ele fazer. E diante de Deus, os nossos corações, a responsabilidade que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós sabemos qual é essa responsabilidade. Nós temos essa noção de que quando Deus escolhe alguém e Ele nos dá a responsabilidade para cumprir, nós paramos para olhar a adversidade, nós paramos para olhar as circunstâncias, ou nós fazemos de tudo para proteger aquilo que Deus tem colocado em nós, em nossos corações. O que nós temos feito diante de Deus? Davi estava trabalhando, naquele momento Davi estava trabalhando para o pai dele, e ele nem sabia, ninguém sabia, só Deus e Samuel que sabiam da situação, que tinha que ser ungido um rei, e ele foi pego trabalhando, batalhando pelas ovelhas do pai dele, por aquilo que o pai dele deu na mão dele para fazer. Muitas das vezes somos nós, nessa situação, e nós paramos para olhar, para sentir,
Eu quero sentir a brisa hoje eu quero tomar um sol. E a obra de Deus está na tua mão para você fazer. Às vezes Deus te dá uma diretriz, você faz outra, eu faço outra. Um exemplo disso é Jonas. Deus deu a direção para Jonas, vai para Nínive, prega. Tem gente lá que eu quero salvar. Ele foi para outro lado, ele foi para Tarsis, para outro lado. Ele tomou um barco e foi para outro lado. E nós já sabemos a história, o que aconteceu. Ele, de uma forma ou outra, ele teve que ir lá. Então, irmãos, vamos evitar os atalhos. Vamos ter direção naquilo que Deus tem para nós. Vamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Porque Deus, Ele nos chamou aqui não para a gente ficarmos, nas vezes, na situação que estamos. Eu olho para mim, eu falo, Deus, eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para poder mostrar o sacrifício que Tu fizeste por mim na cruz. Eu não tenho feito nada. Eu sou ingrato. Eu sou imperfeito. Eu sou falho. Mas Tu, ó Deus, estás comigo e eu preciso da Tua compreensão e da Sua ajuda em minha vida para que eu possa seguir adiante. Aleluia. Em nossos dias, há muita carência de pessoas, homens e mulheres com responsabilidade. Ou seja, nós precisamos ter responsabilidade, irmãos, naquilo que nós temos que fazer. Nós sabemos, o Espírito de Deus toca nos nossos corações. Às vezes visitar uma família, falar de Jesus para um senhor do lado da tua casa, você ficar ligado ali. Nós temos aprendido aqui que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir. Eu não posso ficar indiferente a uma situação que ocorre do lado da minha casa. Eu tenho que, no mínimo, orar. Se eu estou vendo uma situação de um vizinho brigando, alguma coisa, eu preciso, no mínimo, orar, parar e orar, para que Deus possa mandar ali os anjos dele e repreender o adversário, e aquilo possa servir de exemplo para mim e seja uma porta de entrada para você entrar com o reino de Deus. Entendeu, irmãos? E eu tenho feito isso ali do lado da minha casa. Nós estamos para mudar. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu estou com o coração bastante apertado, porque ali nós fizemos muitos amigos. Fizemos amigos ali de se importarem com a gente, de chegarem. Já temos alguns amigos, mas do lado da nossa casa a gente fez bastantes amigos ali, pessoas que cuidam da gente, pessoas que veem a gente indo para a igreja. Irmãos, as pessoas saem 10h30 eles saem e ficam na porta de casa. Eles ficam nos portões, assim, você olha a rua, 3, 4 casas, eles ficam no portão fingindo e olhando você ir para a igreja. Eles ficam olhando a gente para a igreja. Eles olham, eles ficam observando a gente. E eles falam, ei, já vai para Jesus, amém, um dia você vem conosco. Então, irmãos, nós temos que estar atentos, estar responsável com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Responsabilidade. Temos que ter responsabilidade com Deus. O segundo passo, em 1 Samuel 16:18, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Qual é o testemunho que nós temos tido no nosso trabalho? Qual é o testemunho que nós temos na nossa família? Qual é o testemunho que nós temos tido aí fora? Qual é o testemunho que nós temos dentro da casa de Deus? Muitas das vezes, nós temos um testemunho aqui e lá fora outro. Eu estou falando isso por mim, irmãos, porque a palavra de Deus ela começa a bater na gente primeiro. E ela bate doído. Porque ela bate a semana, desde que você recebe a missão, ela já vem batendo em você. E você vai sofrendo ali aquelas pancadas, você vai olhando o que você pode melhorar. Então, irmãos, a palavra de Deus para hoje é essa. Nós temos que hoje, nós vamos levar para o coração mesmo, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos abrir aquele quartinho que está lá no nosso coração, escondido alguma coisa, nós vamos abrir aquela mágoazinha que está lá, nós vamos jogar para fora hoje. Nós vamos abrir os nossos corações diante de Deus hoje aqui, e Ele vai nos aceitar, porque um coração quebrantado Ele jamais rejeita.
Aleluia. 2 Samuel, 1 Samuel 16, 18, Davi era bem visto pelos outros. Como está o nosso testemunho? Nós devemos analisar isso. Devemos passar em revista o nosso testemunho. Passar isso em revista dentro de você. Não precisa falar, abrir o seu coração para ninguém. Passar isso de você. Como que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? Será que eu estou conseguindo atingir os meus objetivos sem afetar ninguém? Qual está sendo a minha conduta? O pastor falou de conduta aqui na quarta-feira. E ele tem falado bastante coisa para a gente aqui, que tem sido um aprendizado grande para nós. Nós estamos numa igreja, louvamos a Deus que estamos numa igreja de aprendizado. E nós devemos aproveitar essa oportunidade para aprendermos mais. O terceiro passo. Davi era um homem de palavra, homem leal. Ele era um homem leal. Em 1 Samuel 20, 42, Davi jura, faz um pacto com Jonas. E ele cumpre. A prova disso está em 2 Samuel 9. Davi faz um pacto com Jonas. 2 Samuel 9, 18. Se você quiser acompanhar comigo. 9, do 1 ao 8, eu digo, irmãos. 2 Samuel 9, do 1 ao 8. O título já diz, a bondade de Davi para com o filho de Jonas. Nós conhecemos bem essa história. E disse Davi, ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Davi estava lá no trono dele, um certo dia. Estava lá, vamos contextualizar. Davi estava no trono dele, tudo ganho, batalhas, reino, tudo bom. E ele lembrou de uma promessa que ele fez lá atrás. Ele fez lá atrás uma promessa. Que ele fez para Jonas. Ele fez um pacto com Jonas. De cuidar da família dele. Enquanto vivesse um, ele ia cuidar. Ele ia usar de benevolência. Mesmo ele sofrendo o que o Saul fez com ele. E Saul, pai de Jonas, perseguiu Davi até a morte. E ele foi benevolente com ele. Davi, depois que reinou, foi benevolente com a família de Jonas, com a família, com a casa de Saul. Ele honrou, mesmo depois de morto, que Saul morreu, ele honrou a casa de Saul. Ele usou de benevolência. E ele mandou trazer, como segue a história, ele mandou trazer Mefibosete, que era um dos filhos, um dos últimos que ficaram. E ele era coxo. Ele mandou trazer ele, colocou ele na mesa do rei, para poder comer da comida do rei, vestir da roupa do rei, beber da água do rei, participar das cerimônias que o rei, onde o rei ia levando Mefibosete. Irmãos, isso é benevolência, isso é honra. Honrar aqueles compromissos que nós falamos lá atrás. Se algum dia você chegou perto do seu líder e falou, estamos juntos. Estamos juntos. Às vezes nós, no ímpeto, quantas vezes eu fiz isso? No ímpeto da situação, não, nós vamos sim, nós vamos avante. Só que nós somos ser humano, nós somos falhos. E nós, às vezes, falhamos e esquecemos que nós demos uma palavra lá atrás e isso se perdeu para nós, na nossa mente. Mas Deus, Ele guarda tudo. E tudo vem à tona. Então, irmãos, nós ficamos atentos com isso, nessas situações, se nós pudermos ajudar as pessoas, se nós prometermos algo, vamos manter a nossa palavra, vamos buscar isso, porque isso é bom diante de Deus. Isso faz parte de você ter um coração segundo o coração de Deus. O quarto passo, Davi tinha temor pelas coisas espirituais. Em 1 Samuel 24, do 4 ao 10, Davi recuou e não levantou a sua mão ao ungido do Senhor, mesmo ele tendo sido ungido. Ele não levantou a mão contra Saul. Ele esteve na caverna com os homens dele
Saul estava lá descansando e um deles falou: mata ele agora, mata ele e começa a reinar. E ele esteve ali, na situação para poder fazer. O que nós temos feito? Quantas das vezes a situação está na nossa mão? Nós estamos com a situação pronta, estamos com tudo pronto. E muitos atalhos aparecem aos nossos olhos. O que nós temos feito? O que nós temos feito com esses atalhos? Nós temos seguido eles? Eu busco para mim. Eu tenho seguido esses atalhos? Ou eu espero a vontade de Deus se cumprir na minha vida? E mesmo Davi foi ungido lá atrás. Ele foi ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai. Ele foi ungido diante de Deus, foi ungido por Deus. Mas só que ele demorou um tempo para poder reinar. E ele foi perseguido até a morte, até tentarem matá-lo. Mas não conseguiram, porque ele era ungido de Deus. E aquele que é ungido de Deus, o inimigo tenta, mas ele não toca. E ele esteve diante de Saul. E ele ali, se você continuar lendo a história, ele cortou um pedaço uma parte da capa de Saul e guardou. No momento exato ele mostrou para Saul. E Saul viu que Davi teve ele nas mãos dele para matar, para ele poder começar o reinado dele, e ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele tinha responsabilidade, porque ele era adorador, porque ele tinha benevolência no coração e porque ele era um homem leal. Homem de guerra, ele era um homem leal. E ele recuou, ele não fez nada contra Saul, ele não levantou a sua mão contra Saul, porque ele ainda era ungido de Deus. Mas lá na frente nós podemos continuar lendo que Davi foi rei sobre Israel, reinou um tempo em Hebrom, depois ele reinou o restante do reinado dele, 33 anos, em Jerusalém. O quinto passo, Davi entendia o valor da oferta. Ele entendia o valor da oferta. Muitas das vezes aqui na igreja nós ficamos bem quietinhos no momento do ofertório, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus sendo dita, o recado de Deus sendo entregado, mas o nosso coração está fechado quanto a isso. Acontece, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós queremos oferecer a Deus as nossas vidas, mas não há renúncia. Muitas das vezes nós oferecemos, mas nós não queremos renunciar a algo que está atrapalhando a nossa vida de fluir. Nós não queremos renunciar a algo que está atrapalhando o agir de Deus, o fluir de Deus naquela situação. E às vezes só falta aquele ponto que nós estamos ali segurando. Nós não queremos renunciar. Por quê? Porque nós estamos com aquilo guardado no coração. Deus não vai entrar, o Espírito de Deus não vai entrar no seu coração se você não convidar Ele. Ele não vai arrombar a porta. Ele não é ladrão, não é salteador. Ele só vai entrar a hora que você falar: entra em mim, faça morada, faça a tua obra em mim, me limpa, começa de dentro para fora. O meu coração é o teu altar. O meu coração está aberto para ti, Deus. Então, irmãos, vamos abrir aquele cantinho que está lá, aquele assoalho que está lá, aquela tabuinha que tem alguma coisinha guardada lá. Abre, joga para fora, tira toda a mágoa. Vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Deus trabalhar em nós. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. E o sexto passo, Davi teve humildade de se arrepender. Nós sabemos bem a história, em 2 Samuel 12, de 1 a 13, ele teve arrependimento diante de Deus. Ele se arrependeu diante de Deus, ele falhou. Ele estava no apogeu do seu reinado, viu que não lhe faltava mais nada, e ele foi e lançou mão de mais uma coisa que ele não precisava naquele momento, e ele foi, estendeu a mão e pegou. Por quê? Ele era o rei. Quem ia contestar contra o rei? Mas naquele momento ele se ausentou, e a mente dele se ausentou, como nós aprendemos aqui na quarta-feira. Muita coisa que as pessoas fazem, parece que a pessoa está fora de si, que depois ela se toca e vê que não, peraí, eu fiz isso. Então, irmãos, Davi, ele levou para o coração, e o Salmo 51 nos mostra, nos fala, quando Davi se arrependeu, ele se arrependeu daquilo que ele fez.
do erro dele, do pecado que ele fez. E ele se arrependeu tão profundo que ali foi testado o reino dele. E o reino dele poderia ter passado dele naquele momento, mas Deus teve misericórdia dele. Por que Deus teve misericórdia dele? Porque ele abriu, ele rasgou o coração dele diante de Deus. As coisas que tinha lá dentro, ele jogou tudo para fora. Ele jogou para fora e disse: Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não sei fazer nada, eu fiz errado. Eu sou teu filho, ajuda-me. E aqui o Salmo 51 nos diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus. E aqui nos fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Vou pular aqui para o 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu me quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi estava orando a Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Irmãos, essa oração aqui foi a oração que Davi fez. Naquele tempo ele deveria apresentar algum sacrifício aos sacerdotes. Os sacerdotes apresentariam algum sacrifício a Deus pelo pecado dele. Mas ele viu que Deus não queria sacrifício. Ele sabia e ele foi para dentro de si, se sacrificou. E ele se sacrificou dentro de si, no altar dele. Ele entrou no altar dele e se sacrificou. Por quê? Ele viu que o sacrifício era ele, o altar dele, no coração dele. E nos nossos corações, nessa manhã, nós precisamos ter essa consciência, essa intenção de que nós precisamos de um coração puro diante de Deus, que nós precisamos de estar com os nossos corações puros diante de Deus, qual seja a intenção dos nossos corações diante de Deus. O que você tem no teu coração agora que você possa tirar, que você possa colocar diante de Deus? É você e Deus nessa hora. Você não precisa expor. Abra o teu coração, louve a Deus, mostre para Ele que você precisa da misericórdia dEle, que a graça dEle, como nós já cantamos aqui, a graça dEle é o favor imerecido e o coração quebrantado. Nós precisamos desse coração diante de Deus. Precisamos abrir os nossos corações diante de Deus. Aquela mágoa, qualquer coisa, qualquer mágoa que tiver dentro do teu coração, você tira, coloca diante do teu Deus agora. Você está diante dEle, está na presença dEle. Coloca aos pés dEle, coloca aos pés da cruz, aos pés do altar. Coloque ali e fala: Deus, eu não consigo trabalhar aqui. Tu bem podes fazer isso. Tens liberdade no meu coração nessa área. Tens liberdade na minha vida nessa área. Pai, eu te peço, seja, meu Deus querido, comigo nessa hora. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Nessa hora, um hino que fala sobre abrirmos os nossos corações para Deus. Se você sentir a vontade, vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus nesse momento. Se você sentir no teu coração, abrir o teu coração. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar.
nós vamos orar a Deus por você, nós vamos orar junto, para que Deus possa estar trabalhando os nossos corações, e Deus possa estar enchendo os nossos corações com a tua misericórdia, e para que Ele possa fazer o agir dEle, o fluir dEle em nós, que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Para nós tocarmos o coração de Deus, nós temos que ter um coração igual ao coração de Deus. E nós temos coisas a fazer, nós temos diretrizes a seguir, nós temos métodos, nós temos coisas para poder quebrar antes, nós temos renúncias a fazer antes, para que nós possamos chegar ao coração de Deus e Ele se chegar a nós. Vamos abrir os nossos corações, irmãos. Se você sentir, curva a sua fronte, fecha os teus olhos, fica à vontade na presença de Deus, nós já estamos terminando. Deus vai agir nesse momento, no teu coração. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar, que você tem no teu coração, é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, aleluia. Um quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, traz o céu pra nós. Louve a Deus, aleluia. Abra o teu coração para Ele agora. Na presença dEle nesse momento. Aleluia. Faça como Davi, quebranta o teu coração a Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu tenho, tudo que a te ofertar, aleluia, é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, muito mais, mas tudo que eu tenho é coração, move o coração de Deus.
Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Fiquem com essa palavra. Que Deus possa estar trabalhando nos vossos corações. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Os irmãos podem se assentar.